Hello, people. How are you? Nessa aula nós vamos falar de conditionals ou condicionais, né? Então, quando você escreve uma frase e você coloca uma condição nisso, olha, eu só faço isso se fizer isso, pode ser aquilo, né? Então, é uma condição. Então, as condicionais na língua inglesa, elas têm a condicional 0, a 1, a 2 e a 3. Nós vamos falar nessa aula da condicional tipo 1 e tipo 2, que a gente também chama de if clauses, tá? Que é sentenças com o if, com o se, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? De uma frase. Primeiro a gente vai começar com um exemplo para ficar mais fácil. If you look for perfection, you never be content. Então, é uma frase do Tolstói, né? E vamos analisar um pouquinho essa frase. Então, olha, você pode ver, são duas frases aí, tá vendo? If you look for perfection, é uma frase. You never be content, outra frase. Então, na primeira frase, ela começa com if, ok? Que é o se, né? E depois ele usa um verbo, que na verdade é um phrasal verbs, que é um verbo completo aí com uma outra palavrinha, né, com uma preposição, que é o look for, que é procurar. Isso aí é o verbo procurar. Né? E ele está no presente, ele não está usando o ed do passado, ele não está usando o will do futuro, ele está no presente. E a segunda frase, ela usa esse, tá vendo? Esse apóstrofo, que é essa vírgulazinha aí, com LL. Na verdade, quando eu uso isso, é uma contração, é uma junção, mostrando que seria you will. Então, esse apóstrofo LL significa will. O will é futuro, a gente já falou um pouquinho disso. Então, se o will é futuro, então a gente viu aí que na primeira frase eu uso o se, que é o if, né? E tem o verbo no presente. E na segunda frase eu uso o will, que vai me mostrar que é no futuro. Então, vamos analisar agora a frase em português, né? Se, que é o if, você procura, que é o look for, perfeição, você irá, porque esse will é irá, né? Ou você pode colocar o verbo no futuro, ou pode colocar o irá na frente. Você nunca irá estar satisfeito, ou você nunca estará satisfeito. Ou seja, o verbo vai para o futuro. Quando na língua inglesa, quando você faz esse tipo de frase, vai demonstrar para aquela pessoa que escutou a frase que você tem uma forte, uma condição aí, uma possibilidade muito forte aí disso acontecer. Então, olha, vamos analisar agora a frase da parte semântica, né? Se você procura a perfeição, você nunca estará satisfeito, você nunca irá estar satisfeito. Isso significa o quê? Significa que é uma coisa muito certa de acontecer. Então, eu estou dizendo para você que, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, tá? Isso é certo, é praticamente certo. Então, isso coloca muita certeza quando eu falar, tá? Então, vamos voltar lá de novo. If you look for perfection, if, se, you look for, você procura perfection, perfeição, you will, ou you never be content. Você nunca estará satisfeito, contente, satisfeito, né? A palavra contente também significa conteúdo, mas nesse caso é satisfeito, tá? Então, acho que deu para entender mais ou menos. Então, vamos ver um outro exemplo. Observe essa outra afirmação. If, que é o se, né? If you chase é perseguir, two rabbits. Ó, primeira frase. E a segunda frase. You will lose them both. Lose é perder, né? Então, vamos ver, né? A primeira frase usou o if, usou o verbo chase no presente, ó, ele não tem ed no final, ele não tem uma forma diferenciada, né? Ele não tem o will, então ele está no presente, então eu uso o will,
mais o verbo presente. E a segunda frase, eu coloco o will do futuro. Eu poderia colocar o you, aquele apóstrofe LL, ou colocar o will. Coloquei até esses dois jeitos para vocês entenderem que tanto um como o outro é a mesma coisa. Então, you will lose, você irá perder ambos, né? Vai perder ambos os coelhos. Então, se você perseguir 2 coelhos, você não vai conseguir capturar nenhum, você não vai conseguir pegar nenhum, você vai perder ambos, tá? Então, é fato, né? Então, é uma coisa muito certa. Então, se você persegue 2 coelhos, ou se você perseguir, né? Você irá perder, ou você perderá ambos. Então, nós chamamos esse tipo de relação de condicional do tipo 1, né? Conditional one, tá? E tem um outro tipo de condicional, que é do tipo 2, vamos lá, que são situações hipotéticas. Vamos lidar aí com situações hipotéticas para exemplificar ou dar conselhos. Então, eu coloquei essa piadinha aqui, né? If you were my husband, I'd poison your cough. If you were my wife, I'd drink it. Então, vamos analisar essas duas frases. Ela fala, if you were, né? Se você fosse my husband, meu marido, essa é a primeira frase. I'd poison, também tem um apóstrofo de. Isso significa would, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Eu iria envenenar, ou eu envenenaria, tem sempre o iria, né, no final, né, o seu café. Então, se você fosse meu marido, eu envenenaria, ou iria envenenar o seu café. E aí ele responde, if you were my wife, se você fosse minha esposa, que é a primeira frase, e depois ele fala, I'd drink it. Eu beberia o café, né? Eu iria bebê-lo, tá? Então, nessas duas sentenças, vocês vão ver aí, ó, os dois, cada um vai falar, né, 2 frases. Então, as 2 frases que eles falam, a primeira frase deles começa com if, que é o se, usando o passado simples. Aqui, ó, eu uso were ou were, né? Porque é sotaque lá, pode falar tanto were como were. Eu coloco se você fosse. Então, esse verbo está no passado, né? Se eu fosse, se você fosse, se você comesse, se você bebesse. Então, aí são frases que o verbo está no passado, né? E a segunda frase, ele vai usar o apóstrofo de, que significa would, e que apresenta o futuro do pretérito, que é iria, beberia, comeria, faria, tá? Então, ó, if you were here, everything would be okay. Se você estivesse aqui, tudo estaria, ó lá, estaria, ok. Então, esse would é o iria, faria, ele na frente de um verbo, ele vai transformar esse verbo no pretérito do futuro, né? Futuro do pretérito. Iria, faria, comeria, beberia, é para isso que serve o would, tá? Então, naquele do tipo 1, a gente usa will, e na do tipo 2, a gente usa would. Tá? Então, ó, você vai usar o if, o were na primeira frase e usa o would na segunda frase. Tá? Não sei se vocês conseguiram compreender totalmente, mas podem ficar tranquilos porque a gente vai acabar revendo. Eu vou fazer uma revisão dessas aulas com mais frases, com mais jeitos. Mas vocês vão tentar fazer, né, um pouquinho aí disso aqui, né? Então, ó, eu dei um exemplo aqui. If you study a lot, se você estudar muito, primeira frase. You will pass, você irá passar ou você passará. Então, a segunda frase eu usei o will, né? Então, agora você vai criar, isso aqui é do tipo 1, né? Você vai tentar criar, se você, tarará, né? Você irá, né?
Se você alguma coisa, você irá, tá? Então é só para você treinar um pouco por enquanto, tá? E a condicional do tipo 2, você também vai fazer a mesma coisa. Eu dei um exemplo. Se você fosse, né? Nessa condicional do tipo 2, é uma coisa que é uma hipótese. Então, é algo que não aconteceu. Não aconteceu. O outro é certeza. Olha, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. Esse não. Se você tivesse feito, se você tivesse comprado, se você tivesse estudado, se você fosse isso, se você fosse aquilo, teria acontecido tal coisa, né? Então eu usei só o verbo to be por enquanto, né? Então aqui, se você fosse tal coisa, você iria, né? Ou você seria, ou você comeria, você faria, né? E aí você vai usar na primeira frase o if, um verbo no passado. Aqui você tem que usar o verbo no passado, mas já está o verbo aí que é o verbo to be no passado, were, né? E é só completar com outro verbo ou com outra informação, com outro substantivo aí, alguma frase que faça sentido. Só para vocês treinarem, tá? Então, if you were, se você fosse tal coisa, você, né, iria fazer alguma outra coisa, tá bom? Então, tentem fazer essas frases, se tiver dificuldade, só falar comigo lá no PV. E essa atividade já vale para o quarto bimestre. Quem não fez a atividade do terceiro bimestre, ainda dá tempo, tem atividade, tem prova lá no Classroom, tá bom? É só, se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo. Então, tenha uma ótima semana e tchau, tchau. Bye, bye.